A relação familiar, ela veio depois, né? Ela chegou depois, então ela é a menos importante de qualquer outro caminho terapêutico, né? A constelação familiar é a irmã mais velha, mais nova da psicologia, mais nova da psicoterapia. Então, eu vou trazer aqui a visão sobre qual que é a função ou o que acontece com cada filho dentro de uma linhagem familiar, né? Então, para poder falar isso para você, eu preciso explicar um pouquinho do que é hierarquia, né, no sistema familiar. Hierarquia no sistema familiar, ela indica que todo mundo que veio antes é mais importante. E sim, eu estou falando nesse momento dos seus pais e dos seus avós, porque eles são mais importantes, porque eles passaram por situações muito mais difíceis e complicadas do que você. Então, se você olhar para o passado como sendo um processo de aprendizado e que graças ao que eles passaram você não precisou passar, você já deu um passo muito grande em relação à sua humildade perante a sua própria vida, né? O Bert Hellinger tem uma frase assim que é: humilde é aquele que sabe e reconhece os limites daquilo que pode e não pode ser feito, né? Nesse momento, né? E a gente também pode ser humilde reparando que os nossos pais, os nossos avós, eles também não puderam fazer muitas coisas. Isso é um movimento de humildade para a gente também. E que também a gente pode aproveitar esse gancho e perceber que se eles pudessem ter feito mais, eles teriam feito. Mas como não era possível, eles não fizeram, né? E isso é um convite para que a gente possa caminhar em paz, sem mais exigências. E se você conseguiu dar esse primeiro passo, essa aqui é a boa má notícia primeiro. Eu falo isso bastante para os meus clientes, para os meus alunos. A má notícia é que, sim, essa lei de hierarquia, ela possibilita que você também tenha essa visão em relação aos seus irmãos mais velhos. Se você pensar no primeiro filho de um casal, esse primeiro filho de um casal, ele foi tratado como se fosse vidro, né? E muitas vezes ele quase quebrou. O papai e a mamãe, eles não sabiam muito bem lidar. O papai e a mamãe tiveram muitas dificuldades em aprender a lidar com o bebê. Tiveram muitos questionamentos, não sabiam o que fazer, não sabiam como fazer. Eles receberam ajuda ou não, e isso trouxe incômodo para eles, né? Recebeu ajuda da sogra, deixou de receber, recebeu ajuda da mãe, não queria, né? Então o movimento que chega um primeiro filho de vidro, ele é muito impactante para a vida do filho e para a vida dos pais também. Ou seja, o seu irmão mais velho, ele passou por muito mais dificuldades que você. O segundo filho, ele já é um pouquinho mais de papel, né? Porque já não tem o tanto cuidado, né, como tem o do vidro, porque já aprendeu a lidar, já aprendeu a carregar, viu que não é de vidro, e ele já é tratado com um pouquinho mais de experiência. E se numa família que tem um terceiro filho, aí já o terceiro filho é feito de borracha, é aquele que o papai e a mamãe sabem cuidar muito bem, e que é o que menos derruba, na verdade, né? Porque sabe que se cair ou se acontecer alguma coisa, eles já lidaram com aquela situação muito parecida com aquela antes, então os pais são muito mais confiantes em serem pais. E quando os pais são mais confiantes, eles causam maior confiança no filho também, né? O filho também carrega mais essa sensação de confiança. Então, na visão da psicologia, que eu disse que eu ia fazer uma concha de retalhos aqui, você tem o meu primeiro irmão. O primeiro irmão, ele perde o reinado quando nasce o segundo irmão. E o segundo irmão perde o reinado quando nasce o terceiro irmão. Só que o irmão do meio é aquele que rouba o reinado do irmão mais velho, é aquele que sofre bullying do irmão mais velho e, em seguida, ele tem o reinado dele roubado. Então, o irmão do meio geralmente é aquele que vai precisar de terapia, de constelação familiar. Não que os outros não precisem, também precisem, mas ele vai precisar bastante, porque ele sofre abusos psicológicos do irmão mais velho e a única coisa que ele tinha, que era o reinado, ser o filhinho da mamãe e do papai, ele tem esse reinado roubado dele e ele tem uma questão muito profunda para poder ser olhado em qualquer lugar dele perante essa hierarquia familiar, né? E o irmão mais novo é aquele que recebeu e ficou com o reinado. Na visão das constelações familiares, o irmão mais novo é aquele que teve a vida mais fácil. E se ele teve a vida mais fácil, é a grande sacada desse vídeo aqui, e eu vou deixar você pensando, que eu vou falar tchau logo em seguida, o irmão mais novo é aquele que sim precisa cuidar dos pais.
porque quando eles ficam velhos, porque o irmão mais novo, ele teve a vida mais fácil que os outros, que os dois anteriores ou que o anterior. Então, se você é o irmão mais novo, lembre-se que o seu lugar é cuidando do papai e da mamãe quando eles ficam mais velhos.